A origem do universo. Quase todas as pessoas que não são teológicas, ou seja, pessoas que não acreditam na criação de tudo por uma divindade suprema e conhecem a teoria do Big Bang e nela possivelmente acreditam como a resposta para a origem do universo e tudo que há nele. O que de uma maneira científica é verídico, é comprovado. Porém, essa teoria não explica tudo. Na realidade, a teoria do Big Bang, a grande explosão, corresponde ao início do processo de expansão do universo, ou seja, os primeiros momentos de inflação e espalhamento da energia que estava sendo concentrada em algum ponto quente de uma densidade infinita. A teoria da relatividade geral, de Albert Einstein, explica essa evolução e como as leis da física foram estabelecidas durante a existência do universo. A sua origem e expansão é um evento explicado pela física quântica, que vem sendo estudada há muitos anos, mas afinal, como tudo realmente se originou? Deixando de lado o criacionismo e todas as narrativas religiosas sobre a criação do universo, a teoria mais aceita pela ciência atualmente é a do Big Bang. Há cerca de 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria e energia do universo se expandiram. Aparentemente, flutuações minúsculas dentro dessa região espalharam seu conteúdo por todas as direções, com uma violência inimaginável. É o que nós costumamos chamar de Big Bang, a explosão. E os principais cientistas e estudiosos acreditam que a partir dessa enorme explosão, tudo se originou. Naquele pontinho denso, tudo se expandiu e continua se expandindo. Mas deixando de lado um pouco essa teoria, tem alguns outros fatos e características que nós precisamos conhecer sobre o universo para entender um pouquinho melhor sobre a sua verdadeira criação. Um ponto muito interessante é a energia escura. Mas afinal, o que é a energia escura? A energia escura constitui a maior parte do universo. Ela é responsável pelo seu ritmo acelerado de expansão. Ao contrário do que muitos esperavam, o processo de expansão não diminui. Mesmo bilhões de anos após o Big Bang, o universo continua aumentando. Mas como eles sabem disso? Bom, através da observação de supernovas, estrelas no fim da vida que entram em colapso e emitem uma quantidade de brilho comparada ao centro da galáxia, concluiu-se que a energia escura era o que aumentava a velocidade desse processo de crescimento. A matéria escura, por sua vez, recebe esse nome por não interagir com fótons. Os fótons são as partículas que compõem a luz, tornando assim impossível sua detecção direta. Precisam de muitos métodos e várias maneiras para ser detectada. A presença dela é notada pelos seus efeitos gravitacionais. Ela causa uma mudança muito estranha. Apesar de sabermos com certeza que a matéria escura e a energia escura existem, responder o que elas são ainda não é possível. É como um buraco negro. Nós sabemos que eles existem, mas nós não sabemos detalhar com precisão o que eles são. Basicamente, o que nós temos são evidências dessas quantidades. O universo tem uma dinâmica. É a maneira como ele funciona, e devido a essa dinâmica, a gente consegue estabelecer que ali tem um conteúdo de energia, que é muito diferente do que de fato a gente vê, como por exemplo a luz das estrelas. A luz das estrelas é passada, é uma coisa que já aconteceu e está sendo transmitida há anos, bilhões, milhares de anos pra gente, no momento de agora. Mas afinal, o que levou os cientistas a pensarem que o universo tinha tido um começo? Bom, o telescópio Hubble consegue captar a luz de estrelas, que mostra como elas eram há bilhões de anos. Analisando a luz das estrelas, é possível saber a velocidade com que elas estão se afastando ou se aproximando de nós, sua composição química, idade, temperatura, massa, entre muitos outros aspectos. Então, os cientistas descobriram algo muito inesperado. As galáxias estão se afastando da Terra.
Isso mesmo, elas estão se afastando da gente. Mas e antes do Big Bang? Bom, os cientistas não sabem dizer. Como não havia nem tempo nem espaço antes da grande explosão, alguns acham difícil afirmar que havia alguma coisa anterior. Segundo eles, todo o universo só passou a existir a partir da grande explosão. Mas fica a critério da dúvida aqui entre a gente. Se o universo não existia antes e ele só foi começar a existir a partir daquele pontinho numa densidade infinita, onde estava aquele ponto se não existia nada? Critério de dúvida. Bom, a ciência não tem essa resposta para essa discussão. E é uma discussão longa. Como também não tem uma resposta para o futuro do universo. A gente não sabe se o universo vai continuar se expandindo ou se em algum momento ele vai começar a se contrair, jogando toda a matéria para dentro. Mas e aí? O que comprova o Big Bang? Vai aí algumas confirmações do Big Bang. Nos anos de 1940, o astrônomo George Gamow sugeriu que a explosão inicial poderia ter deixado requisitos observáveis até hoje. Ele pensou que um universo tão compacto e quente teria emitido muita luz, e com a explosão a temperatura característica dessa luz teria baixado. Segundo cálculos muito simples, hoje talvez ela pudesse ser observada na radiação de micro-ondas, com uma temperatura de cerca de 5 graus Kelvin. Bom, passando mais um pouquinho para frente, lá em 1965, dois engenheiros, Arno Pesias e Robert Wilson, procuravam a origem de um ruído eletromagnético que estava atrapalhando as radiopropagações de interesse para um sistema de telecomunicações. Então eles descobriram que a radiação vinha de todas as direções para quais apontasse a sua antena. Eles mediram a temperatura dessa radiação e encontraram um valor próximo ao zero absoluto, mais ou menos 2,7 graus Kelvin. E essa era a confirmação para a teoria do Big Bang. Pesias e Wilson receberam o Prêmio Nobel de Física em 1978. Na física, quando você faz uma previsão específica baseada em uma teoria e essa previsão é confirmada, a teoria em questão sai fortalecida. Foi o que aconteceu com o episódio da radiação cósmica de fundo. Ponto para a teoria do Big Bang, que passou a ser supremacia absoluta sobre a sua teoria rival, a teoria do estado estacionário, segundo o qual o universo é o que sempre foi. Mas essa também não foi a única confirmação da teoria. O Big Bang prevê que o elemento hélio se formou nos 3 primeiros minutos após a explosão, que cerca de 1/4 da matéria do universo se formou desse elemento, e 3/4 sobre a forma de hidrogênio. Quando se conseguiu medir essa abundância primordial do hélio, o valor encontrado confirmou com precisão o que já era previsto. Algumas notas importantes sobre a teoria do Big Bang. Como teoria rival do Big Bang, persistiu por muito tempo a teoria do estado estacionário. Essa teoria se baseia no princípio cosmológico perfeito, segundo o qual o universo é homogêneo, isotrópico e constante no tempo. Esse modelo era bem visto pelos físicos, principalmente porque eliminava os problemas de ter havido uma origem no tempo. Esse princípio é incompatível com as observações que mostram que o universo evolui com o tempo. Segundo fato, existem outras evidências em suporte à teoria do Big Bang. Se o universo não fosse finito no tempo, o céu noturno não seria escuro. Além disso, galáxias evoluem com o tempo, tornando-se mais velhas, com mais elementos pesados. Isso é confirmado diretamente pelas observações. Quanto mais longe observamos, mais jovens e menos evoluídas são as galáxias. Terceiro fato, se o universo fosse fechado, ele voltaria a se contrair, acabando em um Big Crunch. A partir daí, poderia haver um novo Big Bang e assim por diante, o que implicaria em um universo cíclico. Ideia comum a várias visões cosmológicas antigas. A teoria da inflação, no entanto, é incompatível com a ideia de um universo fechado. Quarto fato, as pesquisas do Big Bang motivaram experimentos em laboratório, levando à descoberta de novas partículas na física, ao contrário do que acontecia no século XX, quando as revoluções da física eram usadas para progredir no entendimento do universo. Hoje, as pesquisas da cosmologia indicam para a física onde ela deve progredir, para o entendimento do mundo material. Isso graças ao nosso querido pai amado, Deus da glória, Albert Einstein. Bom, e na cosmologia moderna, a origem do universo é o instante que surgiram
toda a matéria e energia que existem atualmente no nosso universo, como consequência de uma grande expansão. Essa é a resposta que a ciência vai nos dar por enquanto. Porque não tem muito o que explicar, não tem muito o que saber. Nós não sabemos o que veio antes, nós não sabemos o que virá depois. Mas uma certeza nós temos: sempre poderá acontecer algo novo, sempre conseguiremos encontrar algo novo. Fica aí o critério de dica, aqui no link da descrição do vídeo tem todos os sites que nós usamos para pesquisa, inclusive tem até uma matéria muito interessante do El País, super recomendo para vocês lerem, para entenderem melhor sobre o assunto. Aproveitando os minutos de biscoito, siga a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é Física Nossa. Vamos lá aprender mais um pouquinho e algumas curiosidades muito interessantes. Partiu? Brigadão, gente! Beijos, amores!